Todos vocês são bem-vindos, gente. Vamos gastar esse tempo aqui ouvindo o Senhor, sabendo que Ele nos traz sempre a sua direção e a sua clareza. Como no Brasil nós precisamos disso, né? Sua direção e a sua clareza, cada vez mais. Rodrigo, seja bem-vindo, meu querido. Tudo bem com você por aí? Tudo bem, apóstolo? Um prazer estar aqui, ter esse tempo juntos. Muito obrigado pelo convite, viu? Quero agradecer e louvar a Deus pela sua vida, sua casa, sua movimentação, toda a equipe Brasil de Joelhos. Tem sido um prazer andar debaixo, né, da sua cobertura e ao seu lado, servindo ao Senhor nessa nação, né? Então, estamos aqui procurando entender o que é que o Pai tem falado para esse tempo, para que a gente possa, como igreja, dar uma resposta correta após todo esse cenário, né? Mas benção estarmos aqui, uma alegria. Muito bom mesmo, muito bom ter você aqui e para receber aí, ouvir, discernir e seguir essa direção que o Senhor está apontando para o seu povo agora, né? Estamos vendo os irmãos chegarem aí, ainda tem uma boa turma que está chegando. Dê um toque aí para os outros irmãos. Nós estamos num final de semana muito importante. Nós precisamos das marcas, as marcas apostólicas de Cristo sobre a nossa nação, né? A nação está esperando como o povo de Deus vai reagir, como ele vai se posicionar, qual é a característica que eles vão, quais são os valores que nós vamos nos posicionar, vamos defender. E, é claro, vamos continuar orando, clamando pelo nosso país, que está vivendo já um processo de alguns anos, mais de 25 anos, né? Batalhando pela sua transformação. E casas de oração, salas de oração, torres de oração, mobilizações diversas, tem trabalhado esse período todo, muita gente que tem dado o seu tempo sacerdotal, né? Temos visto essa restauração do sacerdócio, começando com esse remanescente aí, que está comprometido, entendendo que nós temos essa identidade de casa de oração para todos os povos. Essa é a identidade verdadeira da igreja, né? Aquilo que a gente tem que resgatar. E olhando para o Senhor, apaixonados pelo Senhor, rendidos em amor por Ele, sabendo que Ele é, né, infinitamente mais de tudo que nós pensamos ou contemplamos até agora, a sua grandeza, né? E Ele é o foco, é o centro. E nós honramos Ele no começo desse tempo, declarando a Ele seja todo louvor, a Ele seja toda glória, toda adoração. Ele é o centro, Ele é o centro. Ele é o Rei eterno, aquele que realmente é digno de ser adorado, digno de ser exaltado. Quão poderoso Ele é, né? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro e temos da parte dEle essa bênção tão extraordinária que é a bênção do seu amor e da sua presença, do seu selo. Nós o adoramos. Bendito seja o seu nome. Bendito seja o seu nome. Exaltado seja o seu nome. Nós o colocamos acima de todas as coisas, acima de tudo. Ele reina, Ele domina. Bendito seja o seu nome. Aleluia. Que o Espírito Santo esteja com cada pessoa que está conosco agora, levando essa mensagem. Aqueles que ainda vão pegar essa mensagem depois, esse tempo, sejam iluminados pelo Senhor, recebam revelação. E os seus ouvidos, seu entendimento espiritual, seus ouvidos, seus olhos sejam abertos para ver, continuar vendo o Rei governando e todos aqueles que também o enxergam, governando sobretudo, soberanamente, sejam edificados por aquilo que o Senhor está nos falando. Deus abençoe você, Rodrigo. Compartilhe aí o que o Senhor tem dado. Abre o coração e derrama aquilo que o Senhor está mostrando a você agora, meu querido profeta amado de Deus. É com você. Amém, apóstolo. Louvado seja o Senhor. Mais uma vez, obrigado. Antes de eu compartilhar um texto que tem a ver com aquilo que o Senhor pediu para que a gente falasse sobre uma movimentação apostólica correta para esse tempo, hoje na devocional com as minhas filhas, a gente está estudando 1 Coríntios, e um versículo, não é sobre isso que eu vou falar,
mas tem a ver com o cenário dessas últimas 24 horas no Brasil. Sim. E um versículo, enquanto eu lia com elas e a gente conversava, saltou no meu coração, e eu queria deixar para os irmãos aí, para meditar em cima desse versículo, porque Paulo diz assim, 1 Coríntios 4, versículo 5, é uma recomendação, porque eu estou vendo já vários irmãos se posicionando em cima da... Estou falando da saída do Sérgio Moro, e vários irmãos já falando, e eu acredito que essa é uma palavra pertinente para esse tempo de sobriedade. Então, Paulo diz assim, na versão NVI, portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação ou reprovação. Então, eu acredito que esse é um texto para a gente meditar, porque ainda é tempo de compreendermos antes de começarmos a falar em cima desse cenário dessas últimas 24 horas. Mas, entrando na pauta, da nossa conversa hoje, um texto que está no meu coração é Atos 3, um texto bem conhecido, e eu queria ler para nós, que diz assim, Atos 3, a partir do versículo 1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo, na hora da oração, às 3 horas da tarde. Versículo 2. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse, olha para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Então, o que aconteceu com esse homem e a repercussão positiva que teve, atraindo as pessoas ao templo para ver um testemunho vivo da graça, do poder, do amor de Deus, tocando a vida dele, restaurando a sua vida, o colocando agora numa posição correta, de dignidade, etc. Eu acredito que aponta para um cenário daquilo que Deus quer fazer nos nossos dias. Eu acredito que o que aconteceu com ele é o que o Senhor quer fazer com a vida de muitos que estão vivendo, que não conseguem, por alguma razão, entrar nos templos. Ou até mesmo aqueles que já não têm força para entrar, porque espiritualmente falando, se encontram paralíticos, não conseguem se movimentar corretamente. E isso eu me refiro tanto a cristãos como não cristãos, infelizmente. Porque não é só os ímpios que não estão espiritualmente falando que não conseguem andar. Há muitos cristãos, eu falo isso com tristeza, que eles estão à margem do templo, ou eles não conseguem entrar para adorar a Deus de forma correta, até como gostariam, porque espiritualmente não conseguem mais se movimentar. E eu creio que o Senhor está, nesses dias, desejando tocar a vida desses, para que através deles outros sejam tocados, como aconteceu aqui. Então podemos dizer até que de forma micro, houve um avivamento aqui, houve um rompimento nesse dia, concorda, apóstolo? Sim, com certeza. Então, baseado nisso, agora eu quero voltar ao início, quero falar de 3 marcas que eu vejo na movimentação apostólica de Pedro e João, que servem como testemunho e, de alguma forma, direcionamento para nós, igreja desse tempo. A primeira coisa que me chama a atenção
é que eles estavam observando uma tradição dos mais antigos. Sim. E aí, antes que alguém pense assim, vai falar sobre guardar a tradição dos judeus, e vai falar sobre judaizar a igreja, não é isso. Eu estou falando daquilo que Jeremias fala no capítulo 6, de nós olharmos para os caminhos antigos Isso. e ver qual é o bom caminho para esses dias. Por quê? Porque eu acredito que a gente não vai conseguir entrar no ambiente nesses dias, entrar naquilo que o Senhor está propondo para a igreja, sem não nos conectarmos com as boas tradições. Uhum. E a tradição que Pedro e João estavam observando aqui, eles já estavam libertos das tradições dos homens, mas eles estavam observando uma tradição, na minha opinião, indispensável. Qual? A hora... no caso, para os judeus, 3 horas da tarde era uma hora sagrada de sacrifício e oração, mas eles estavam ali não para praticar apenas algo religioso, uma tradição, eles estavam para orar. Isso. Então, a primeira coisa que me chama a atenção, eles tinham entrado no novo, porque eles estavam agora na nova aliança, no novo pacto, né, seguindo os ensinamentos de Jesus, mas não deixaram de se conectar com uma velha, entre aspas, velha, ou melhor, uma antiga tradição, extremamente importante, que era a tradição da oração da tarde, de estar lá no templo, queimando incenso no sentido espiritual, de oração, Exatamente. de busca a Deus e etc. Então, essa é a primeira coisa, eles conseguiram transicionar sem abrir mão das boas e velhas tradições. Aí eu me lembro quando Jesus fala que o reino de Deus é comparado a um pai de família, interessante, ele sempre faz uma relação do reino com uma casa. Uhum. E ele diz, um pai de família que do seu tesouro, ele sabe tirar as coisas velhas e as coisas novas. Exatamente. Então eu acredito que uma movimentação apostólica saudável nesse tempo é aquele que se abre para o novo do Senhor, para aquilo que o Senhor está apontando para esse tempo, mas sem negligenciar os velhos princípios, as coisas que o Senhor já fez e que foram saudáveis e que Ele está resgatando também. Porque no reino de Deus as coisas velhas e as coisas novas são relevantes. Por isso que ninguém vai ficar de fora. Por isso que Joel fala que quando o Senhor derramar o seu espírito, os mais velhos, que ali no original são os maduros, eles vão sonhar para esse tempo, eles não vão ficar de fora. Então eu acredito que o apostólico, e aí eu me lembro da casa de Filipe, em Atos capítulo 20, 21, a casa de Filipe, que quando jovem começou como um diácono, tendo a honra de servir as mesas. Depois, diante da perseguição, surgiu a necessidade de ir para além de Jerusalém, e ele foi para Samaria, um lugar discriminado, como um evangelista, e ali rompeu um avivamento através da vida dele. Verdade. Mas dá a entender que na idade da maturidade, ele mais velho, agora, o que era Filipe? Um pai. Uhum. Atos 21 fala que Paulo, voltando para Jerusalém, no final da sua terceira viagem, para lá naquela casa apostólica, para agora ter um refrigério. Mas olha, apóstolo Hudson, o cenário que ele encontra. Ele encontra uma casa onde tem um chefe de família, um pai, Filipe, só que 2 gerações se encontram lá e ambas fluem na unção e nos dons que elas tinham. As filhas de Filipe, as 4 filhas donzelas, passam a profetizar. Estavam ali profetizando. Né? Então, se eram donzelas, elas encontraram naquela casa um ambiente para se desenvolver e se conservar em pureza e santidade. E como eu desejo ver isso na Igreja do Cordeiro nos nossos dias. Amém. Novamente, ambientes como a casa de Filipe, saudáveis para que os jovens possam desenvolver em pureza e santidade e, consequentemente, profetizar. Amém. Está sobre essa geração dos jovens hoje em dia a profecia de Joel, que eles vão profetizar. Isso Amém. Não significa que todos serão profetas de ofício, né? Porque isso, segundo Paulo em Efésios 4:11, é Deus quem concede. Mas o dom de profetizar, eu acredito que é um dom que está liberado para essa geração, para a geração dos jovens que antecede a vinda de Cristo. Então, a casa de Filipe, como uma casa de movimentação apostólica, só para a gente voltar para Atos 3, para mim é um ambiente de coletividade saudável, onde um pai de família estava estabelecido, suas filhas crescendo, se mantiveram em pureza e profetizaram.
Mas chega lá na casa de Filipe, além de Paulo, um velho profeta de Jerusalém chamado Ágabo. E Ágabo não ficou inoperante na casa de Filipe. Pelo contrário, Ágabo teve voz, Ágabo teve espaço, Ágabo teve vez. E ele profetiza preparando o apostólico, que no caso aqui é Paulo, para os dias que viriam. Ele pega o cinto de Paulo, se move também profeticamente e amarra Paulo e diz, assim farão ao dono desse cinto em Jerusalém. Então ele não estava dizendo assim, Paulo não vai. Pelo contrário, Paulo, uma vez que eu sei que você deve ir, você já está decidido a ir, e os irmãos, quando ouviram isso, tentaram impedir Paulo de ir, mas ele disse, não façam isso me constrangendo, eu estou preparado já. Eu me preparei para esse tempo, eu estou preparado para ir para Jerusalém, e deixa eu só abrir aqui, porque o que Paulo fala é lindo. Ele diz assim, então Paulo respondeu, por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Eu estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então Paulo, ele tinha essa consciência de que a movimentação apostólica é uma movimentação disposta, Hudson, a ir até os finalmente pelo reino de Deus. Amém. E eu estou falando isso... E eu me alegro, eu falo isso de coração porque eu, mesmo não tão de perto como eu gostaria, por conta da geografia e da agenda dos nossos ministérios, eu sei que seu coração é do mesmo jeito. Alguém que entendeu o verdadeiro apostólico, sabe e tem pagado alto preço por isso, e está disposto a ir até o fim pelo reino de Deus. Então, essa era uma movimentação do coração de Paulo, e Ágabo, quando profetiza para ele, não era dizendo, olha, Paulo, não vai, era pelo contrário, Paulo, eu só quero te preparar para o que está te esperando em Jerusalém. Então, uma geração mais jovem encontra um espaço saudável, e uma geração mais velha, no caso de Ágabo, encontra também liberdade para ser atuante, para ser relevante, e para preparar o apostólico para o que viria, para os últimos dias, que inclusive era de sofrimento. Então, eu acredito que, a nível de casa, ou servindo como igreja no coletivo, igreja corpo, a casa de Filipe é um modelo para nós e para a igreja desse tempo. Um lugar saudável, onde duas gerações podem fluir, se desenvolverem juntas, uma respeitando a outra, onde as donzelas profetizam e os mais velhos preparam e profetizam e preparam o apostólico para os dias que virão. Amém. E no caso de Paulo, só uma observação, para a gente voltar para Atos 3, é que Paulo estava sendo preparado, como eu falei, para sofrer. Sim. E muitos irmãos têm nos procurado, e eu sei que muito mais ainda ao Senhor, querendo saber sobre o nosso cenário, o que é que vai vir pela frente, o que é que a gente está vivendo. Uma das palavras que tem vindo ao meu coração é Jeremias, o chamado de Jeremias no capítulo 1. Porque o Senhor começa a treinar Jeremias, que seria enviado como um profeta, né, a partir de Jerusalém, e todo profeta precisa, entre outras coisas, ver bem, ver claramente, concorda? É verdade. Um dos instrumentos de trabalho, vamos dizer assim, do profeta é a visão, e precisa estar bem aguçada. Então o Senhor treina Jeremias naquele primeiro passo, né, depois de ter falado a sua palavra sobre sua escolha, consagração desde o ventre, etc. Então Deus dá duas visões para Jeremias e pergunta, o que você está vendo, Jeremias? E Jeremias estava vendo muita coisa, estava vendo o cenário atual da sua nação, o cativeiro babilônico, os babilônios se aproximando, a nação em decadência moral e espiritual e etc. Mas naquele momento ele dá apenas duas respostas, uma resposta em cima da primeira visão, uma resposta em cima da segunda visão. Ou seja, ele viu o que Deus queria que ele visse. E aí fica complicado para os nossos irmãos que estão aí acompanhando, que nesse tempo a gente coloque nossa visão naquilo que de fato Deus está nos mostrando. Aleluia. Ou naquilo que quer nos mostrar, senão a gente vai ficar atordoado, confuso, não é? Há muitas vozes
E eu quero dizer que quem tem a palavra final sobre o Brasil não é ninguém mais, ninguém menos do que Yahvé, Adonai, Aleluia. Yeshua, nosso Senhor e Salvador. Ele tem a palavra final. Então, muitos estão achando que é um fantasma, mas é ele vindo de uma forma diferente. Amém. E quando ele chegar, toda tempestade, toda água agitada vai se acalmar. Mas antes, importa a gente passar por várias tribulações antes de entrar no reino dos céus, né? Como Paulo fala. E Mas, enfim. Nesse ponto sim. É interessante que a unidade nós só teremos se ouvirmos a mesma voz, a voz dele, né? Aí seremos um nele. Exatamente. É verdade. É verdade. Então, eu vejo assim como a casa de Filipe, ou melhor, a visão de Jeremias, só para a gente voltar para Atos 3, Sim. é pertinente nos dias atuais. Por quê? Porque no meu espírito eu consigo ver uma vara de amendoeira e consigo ver uma panela fervendo, inclinada para o norte. Uhum. Deixa eu explicar isso. Uhum. Uma vara de amendoeira, alguns falam que tinha como simbolismo esperança, porque ela era a primeira a árvore a romper frutífera, a romper ainda no inverno, e quando a amendoeira começava a brotar, ela era um sinal de que haveria colheita, né? Tanto que, por conta dessa característica, por ser a primeira a romper com aqueles gomozinhos brancos, era chamado, a raiz da palavra é como se o nome para amendoeiro no hebraico fosse vigilante. Né? Tanto que o Senhor faz um trocadilho, no português não dá para a gente entender muito bem, mas no hebraico seria mais ou menos assim: assim como a amendoeira vigia para anunciar uma nova estação, para anunciar que vai vir colheita, assim sou eu vigiando pela minha palavra para que ela se cumpra. Então eu consigo ver o meu espírito nesses dias tentando ouvir o Senhor, entender o cenário que vai vir pela frente. Eu consigo entender o Senhor dizendo, olha, olhem para a amendoeira e se encorajem, porque aquilo que eu falei eu ainda vou cumprir. Porque eu estou vigiando pela minha palavra para que ela se cumpra. E a gente lembra que ele fala em Isaías que ela não volta para ele vazia. Então, paz, meus irmãos, porque o Senhor ainda não terminou de fazer o que ele vai fazer em nossa nação, e aquilo que ele falou vai cumprir. Números 23, 19, diz que não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Tendo porventura falado, não cumprirá? Agora, queria eu terminar só com essa primeira parte, mas existe uma segunda parte, uma panela fervendo inclinada para o norte. Opa. Eu acredito, e espero estar enganado mesmo e errado, mas talvez não esteja, que vão vir tempos difíceis. Eu vejo dois cenários: o Senhor cumprindo a sua palavra em um nível de glória maior vindo sobre a igreja do Cordeiro, mas eu vejo isso acontecendo paralelamente, ou simultaneamente, melhor dizendo, num mundo que, em termos morais, éticos e espirituais, só piorará, porque esse é o cenário antes da vinda de Cristo. Por que o Senhor falou que Mateus 24, a vinda do Filho do Homem seria como nos dias de Noé? Porque nos dias de Noé, tudo estava aparentemente normal, mas o nível de degradação, de pecado foi tal que não restou ao Senhor nenhuma outra opção, senão mandar o dilúvio. Bem, mas isso é passível de julgamento, isso é um sentimento interior, mas os irmãos devem julgar isso, é apenas um sentimento, não estou falando que Deus me mostrou, me falou, mas é um sentimento com temor de alguém que está procurando entender o que é que vai vir pela frente. Mas, quando o senhor falou sobre a gente conversar sobre a movimentação de um apostólico para esse tempo, então eu quero voltar para Atos 3 e falar dos 3 pontos que eu vi aqui em cima de Pedro e João. O primeiro eu já falei, né, que foi o manter a boa tradição, e aí, claro, o que é que eles estavam fazendo, ou indo fazer? Orar.
Esse é um tempo, obviamente, não tem como. É um tempo da igreja orar como nunca antes. É um tempo de a gente reconectar, porque se como igreja nas nações e como igreja no Brasil chegamos até aqui, é porque houve um caminho trilhado de muita oração, de Fantástico. muitas lágrimas derramadas, de muita intercessão, de muita gente que caminhou por essa nação no anonimato, e vestido de pano de saco, profetizando, lamentando, enfim. Então, eles estavam mantendo isso, mas, em segundo lugar, eles chamam para si a responsabilidade. Por Uhum. quê? Porque quando eles estão entrando no templo, e já era, né, dá a entender aqui que já era a hora da oração, isso era muito importante, era sagrado, na verdade, para os judeus. Quando eles viram aquela situação daquele coxo, eles poderiam ter dito, cara, assim, nos perdoa, mas agora a gente não tem tempo, porque, né? Verdade. Então, mas assim, fica firme aí, Deus te abençoe, a gente vai orar por ti lá dentro, né? Verdade. Mas eles olharam para aquele homem que pediu ajuda, e essa frase me chama a atenção quando eles falam no versículo 4, olha para nós. Esse olha para nós, para mim, soa como eles chamando a responsabilidade para si. E a responsabilidade de fazer algo por aquele homem que não ia dar nenhum ibope na agenda ministerial deles. Era um homem, não era uma multidão, era um coxo e era um homem pobre, estava ali pedindo esmolas. Então, gastar tempo com eles, com aquele homem, não ia trazer nenhum convite para uma conferência poderosa, né? Mas eles, diante daquela necessidade, daquela situação, eles chamaram a responsabilidade para si. Isso para nós fala de um apostólico que não vai fugir da sua responsabilidade, que vai estar no templo orando, vai estar nas grandes concentrações, movendo no espírito, mas não vai deixar de olhar para um paralítico que não está conseguindo acessar o templo, Amém. que, espiritualmente falando, não consegue se movimentar Aleluia. mais. Ou seja, o sonho de um apostólico que tanto olha para as multidões, mas olha para o indivíduo, para o valor do indivíduo, porque Amém. Yeshua era assim. Jesus, na minha concepção, ele era o homem de multidões, mas era o homem do indivíduo. Isso. E algumas das experiências mais lindas dos evangelhos, para mim, eram os encontros pessoais, como a mulher do poço de Jacó, de João 4, Aleluia. como a conversa que ele teve e a consequente transformação na vida de Zaqueu, de Bartimeu, na casa de Simão, leproso, na casa de Lázaro e etc. Então, eu acredito num apostólico que assume a responsabilidade, mas que tem um olhar para dentro do templo, mas também para fora. Que tem um olhar para as multidões, mas também para o indivíduo. E em terceiro e último lugar, que me chama a atenção como uma movimentação apostólica no individual, né, porque eu falei do coletivo da casa de Filipe, mas no individual, baseado em Pedro e João, é justamente a resposta que eles dão para aquele paralítico que pede uma ajuda. E só uma observação, quando eles dizem assim, olha para nós, isso despertou tal interesse naquele homem, que a Bíblia diz que eles viram fé nos olhos dele. Então, quando a igreja chamar a responsabilidade para si, isso vai despertar algo no coração das pessoas, tipo, tem algo aí para mim. Aleluia. Daí vai sair alguma coisa útil para a minha vida. Mas, enfim, aonde eu quero chegar como terceiro ponto é a resposta de Pedro e João. E a resposta deles, no versículo 6, é: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Aleluia. Então, isso fala de um apostólico que não tinha a sofisticação, não tinha os recursos, não tinha um aparato em volta deles, e eu não sou contra essas coisas, mas que fique bem claro, eu tenho saudades, mas acredito que o Senhor vai restaurar isso, de uma essência verdadeira, do verdadeiro apostólico. Então, quando eles dizem assim, não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho te dou, eles estavam dizendo assim, olha, recursos a gente não tem agora para te dar,
Porém, e eu sei que isso seria importante para você, porém a gente ainda tem algo mais importante. A gente pode hoje tocar na sua maior necessidade. Opa! Até porque, com aquilo que vai acontecer na sua vida, você vai poder, de forma digna, agora correr atrás do seu ganha-pão, vamos dizer assim. Então, Amém. eles não tinham prata, não tinham ouro, mas aqueles homens estavam cheios de Jesus, da Aleluia. presença, do poder, da graça, do coração dele. Eu Amém. acredito que isso é um lugar seguro para nós, isso aponta para um apostólico verdadeiro, saudável, que vive uma essência, que talvez não tenha tantas coisas, e se elas vierem, a gente sabe o que vai fazer com isso. Se Uhum. os recursos vierem para as nossas mãos, a gente sabe o que a gente vai fazer, nosso Pai sabe. Porém, eu acredito que o mais importante não é tecnologia, não é sofisticação, não é as grandes estruturas, e volto a dizer, não sou contra isso, mas o mais importante não é isso. O mais Uhum. importante foi o que aqueles homens repartiram com aquele paralítico, Yeshua. Nós temos Jesus, cara. Então, em nome de Jesus, levanta e anda. Volta a cumprir o papel, o propósito original para o qual Deus te criou. Então, eu Aleluia. acredito que o apostólico tem essa autoridade do Senhor para restaurar o plano original, tanto para o indivíduo como para as nações. O Senhor tem Amém. pisado em nações e o Senhor e Yeshua tem dado para ti plantas, né, daquilo que era o plano original daquela nação, não é verdade? Uhum. É verdade, é verdade. E vocês têm liberado palavras de encorajamento para os irmãos e palavras proféticas no mundo espiritual para trazer o desenho original. E o Isso. que é que nós estamos vendo nesses dias? O Senhor chamando a igreja para a planta original. Amém. Um outro texto que me chama muita atenção nesses dias que a gente está vivendo é Amós 9:11. Porque Amós 9:11 fala da restauração, vamos dizer assim, da casa mais sem beleza ou sem grandiosidade que o Senhor teve, que era a tenda de Davi, ou o Uhum. tabernáculo de Davi. Então, Exatamente. diante do tabernáculo de Moisés, ou do suntuoso templo de Salomão, com todo o seu ouro, o Senhor fala que estava com saudades, porque se ele vai restaurar é porque ele gostou, Isso. não é verdade? Então ele fala da restauração da tenda de Davi, mas uma tenda, cara, uma tenda. Qual é o valor disso? Então o valor não estava na estrutura em si, na tenda em si, mas na essência que acontecia dentro, no que rolava dentro daquela tenda. O que rolava? Rolava a manifestação prática do coração de um homem que era de Uhum. devoção, de paixão, de adoração ao Senhor, tanto que ele instituiu turnos de levitas, de adoradores, 24 horas, ou seja, o coração de Davi queimava 24 horas pelo Senhor. Eu acho que se ele pudesse, ele ficava 24 horas ali, né? Exatamente. Então, para mim, o tabernáculo de Davi fala de devoção, fala de simplicidade e fala de algo que estava vulnerável ao espírito, que estava suscetível ao espírito, porque uma tenda fala de algo que pode ser desarmado aqui, armado ali, em outra esquina. Eu sonho com uma igreja vulnerável ao espírito. Eu sonho com Amém. a igreja onde os ventos do espírito podem soprar e nos levar para onde ele quer. Eu sonho com a igreja que não vai estar engessada na velha forma de fazer. Tem uma frase de um amigo meu, o profeta Nilson Júnior, que ele diz o seguinte: aquilo que nos trouxe como igreja até aqui não é suficiente para nos levar adiante. Concordo, acredito também dessa forma. Agora, a gente vai negligenciar tudo que já aconteceu até hoje? Claro que não. A gente vai olhar para o velho caminho, para o bom e velho caminho, e vai perguntar por ele e ver o que é que devemos utilizar nos nossos dias, como aquele texto, né, que Jesus fala sobre o reino de Deus comparado ao pai de família que eu citei aqui. Mas a gente precisa transicionar para o novo de Deus que está por vir, sem perder, obviamente, é disso que a gente está conversando aqui, a essência de um coração apostólico saudável, né, de um coração que
que chama a responsabilidade para si, que valoriza o indivíduo, que mantém a velha tradição da oração, por exemplo, mas que não tinha tanta sofisticação, na verdade, não tinha nenhuma, mas tinha Jesus. E eles tocaram aquele homem, e eles levantaram, ajudaram aquele homem a se erguer, e o final da história é lindo demais, porque eu acredito que Deus quer fazer isso novamente. Aquele homem que estava no início, sentado, à porta do templo, sem esperança, sem propósito, sem destino algum, agora ele de um salto se põe de pé, ele começa a andar, ele entra com eles no pátio do templo, e não só andando, mas diz o versículo 8, saltando e louvando a Deus, ou seja, o cara arrebentou com tudo. O cara escandalizou os religiosos e atraiu as multidões sedentas por causa, né, da sua cura e consequente manifestação, movimentação. Mas como eu falei no início, aquilo que aconteceu com ele e a sua reação, a sua resposta, fez com que todo o povo viesse para ali, louvasse ao Senhor, e o último versículo 10 diz que todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Por quê? Porque dois homens de um coração e de uma movimentação, como que eu posso dizer, dignamente apostólica, ou coerentemente apostólica, se moveram e foram canais para isso. Eu acredito no apostólico, mas eu acredito nesse tipo de coração e de movimentação. Então, nós temos orado e sonhado com isso. Eu me alegro pela vida de homens que têm manifestado tanto esse coração como essa movimentação, como a sua vida, que é inspiração para a minha casa, para a nossa equipe, para aqueles que caminham conosco. Então, eu acredito, sim, que a gente vai viver de alguma forma esses dias, e muitos serão tocados a partir desses que serão restaurados ao propósito. Quando eu falo da cura dele, eu não estou me referindo apenas à cura física, mas estou me falando àqueles que espiritualmente não conseguem mais andar, mas que o Senhor vai tocá-los novamente em nome de Jesus. Aleluia. Rodrigo, é tremendo essa palavra que você trouxe e como esses dois homens estavam alinhados pela influência de Cristo, a presença de Cristo dos últimos 3 anos e a presença que o Espírito, depois do derramar, tinha trazido, que me parece que a simplicidade da tenda estava na porta do templo, né? E aí a tenda que eles carregam foi para dentro do templo. Muito bom isso. Trazendo essas linhas de provisão para os homens, né? Sim. Que coisa fantástica que nós temos, né? Nós temos uma unção e uma glória tão tremenda que independe de tudo aquilo que, às vezes, o lugar físico, não é? Mas depende desse relacionamento, né? E hoje, talvez, alguns coxos estão sendo tocados agora pela presença, porque nós estamos falando dele. E enquanto você fala, essa unção da presença está vindo e está restaurando as pernas, o caminhar de pessoas agora mesmo, aqueles que estavam de alguma forma sem conseguir ter fé, possam novamente alcançar isso, sem precisar de um lugar sofisticado, porque nós estamos nos ares agora do Brasil, nós estamos nos ares do mundo, nós estamos na mesma presença, aquela mesma sala gloriosa de Cristo é a nossa sala agora, e essa sala gloriosa, ela toca aqueles que o buscam. Então, os coxos que estão buscando hoje, nós oramos que eles sejam curados, que aqueles que precisam ouvir das linhas de provisão eterna tenham os seus ouvidos abertos para ver riquezas mais preciosas que ouro e prata e possam desejá-las, desejá-las. Nós oramos agora por um mover que vai acontecer nas ruas, né? Nas ruas, a tenda simples na rua, que vai trazer também um impacto
nas reuniões internas, né? Nós não Sim. voltaremos do mesmo jeito, mas uma unção corporativa nova Amém. está chegando para o corpo de Cristo Cremos. por causa dessas marcas apostólicas de um povo. Eu não estou falando só dos apóstolos, mas eu estou falando de um povo apostólico que vai para as ruas, que vai para as cidades, mesmo que a morte esteja esperando. Paulo, né, como você citou, eu achei fantástico isso. Paulo foi avisado profeticamente, mas a unção apostólica arrancou do império uma igreja apostólica. E no meio da casa, então, aquela casa comunicou para outra casa, que era a casa da prisão de Paulo, e comunicou a mesma atmosfera. Que coisa tremenda, né? De casa através de casa, e hoje nós temos o resultado disso. Glória a Deus por essa riqueza. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria que você orasse agora aquela oração que está no teu coração a respeito de tudo isso que você compartilhou conosco. Meu irmão, muito, por favor, pode orar. Aleluia. Pai, nós te louvamos por aquilo que o Senhor está fazendo. O Senhor não deixou de trabalhar, porque o guarda de Israel não dorme, nem cochila, não dormita. Te damos graças, Senhor, porque o teu Espírito continua se movendo. Senhor, eu sei que em meio a essa pandemia, o Senhor está vindo, tocando o Brasil e as nações. Aleluia. A tua palavra fala em Naum, capítulo 1, versículo 3, que o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Então, Amém. Senhor, eu sei que em meio a essa tormenta, o Senhor está vindo por sobre as águas, e o Senhor vai tocar novamente o barco chamado Igreja Brasileira, até porque o Senhor está nos chamando agora para ir para a praia e construir uma arca por causa das águas que estão vindo. Nos ajuda, Senhor, a ser essa arca apostólica. Amém. Onde, tanto coletivamente como individualmente, a gente mantém aquela essência dos nossos irmãos do passado, daqueles que largaram e que foram pioneiros, Senhor, no início da igreja cristã. Louvamos a Deus, Senhor, pelo que o Senhor fez no passado, mas lembramos também que o Senhor disse que a glória da última casa vai ser maior ainda do que a primeira. Nós pegamos essa profecia, Senhor, para declarar que o Senhor pode fazer novamente, Senhor. O Senhor é Deus e para ti não há nada impossível em todas as suas promessas, Senhor. Nós queremos, Senhor, pedir para que o Senhor restaure nesses dias, de fato, a tenda de Davi, a essência, Senhor, nos nossos corações, de um coração de um adorador que ama, que é zeloso pela tua presença, Aleluia. que é apaixonado pelo Senhor. Aleluia. Nós oramos, Senhor, para que o Senhor restaure a simplicidade, restaure, Senhor, a compaixão por aqueles que não conseguem de alguma forma mais andar. Restaure, Senhor, a vereda da intercessão, da oração, do permanecer naquele lugar secreto. Aleluia. Até que o Daniel fez nos seus dias. E nós oramos, Senhor, por essa casa como a casa de Filipe, onde duas gerações se encontram e fluem juntas, onde uma geração mais velha encontrou espaço para profetizar e preparar o apostólico para os últimos dias, e os mais jovens também foram conservados em pureza. Pai Santo, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor está pondo em ordem todas as coisas. Eu vejo o Senhor entrando novamente no templo e, uma vez que haviam coisas fora do lugar, o Senhor está reorganizando. E muitas vezes parece que está bagunçando aos nossos olhos, mas é o Senhor pondo em ordem a sua casa. Essa conversa foi aberta, Senhor, pelo teu servo, citando a identidade que o Senhor deixou no Antigo Testamento sobre a sua casa, quando o Senhor disse por meio de Isaías, Jesus. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Restaura essa identidade, Senhor. Senhor, que a tua igreja seja, primeiro, volte a ser uma casa, Senhor. O casa fala de família, Senhor. Casa fala de um ambiente de intimidade. Segundo, uma casa de oração, onde a oração é aquilo que move todas as demais movimentações nossas, Senhor. E terceiro, para as nações, para que a gente toque as nações da terra, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço, restaura a identidade, Senhor, da tua casa, como casa
casa de oração para todos os povos. E levante, Senhor, nos nossos dias, homens com o coração de Paulo, homens apostólicos com o coração de Paulo, de Pedro, de João, Senhor, que entenderam o tempo onde estavam e procuraram, Senhor, sempre manter uma chama acesa e uma essência pura, um coração verdadeiro e puro diante do Senhor e dos homens. E levanta o profético também, como Ágabo e as filhas de Filipe, Senhor. Sim, Jesus. Para que juntos a gente possa preparar para o cenário que está por vir. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, como o Ageu profetizou, abala, continua abalando nesses dias o céu, a terra, o mar e a terra seca do Brasil e das nações. Aleluia. Para que, como Hebreus, o autor aos Hebreus fala, para que as coisas que são abaladas sejam de fato removidas e as inabaláveis permaneçam. Amém. Ó Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado porque o teu Espírito está se movendo. Amém. E obrigado por essa conexão, Senhor, do Nordeste com Brasília, com a capital do nosso país. Amém. Nós queremos, por fim, abençoar Brasília, amém, abençoar, Senhor, a Igreja de Brasília, abençoar o governo federal. Amém. E pedir ao Pai que haja as influências do Teu Espírito sobre esse governo. Sim, e, de fato, Senhor, todas as coisas sejam conduzidas pelo Teu Espírito, colocadas em ordem, segundo a Sua sabedoria. E quanto a nós, Senhor, levanta os atalaias que subirão à torre de vigia e amém, permanecerão, Senhor, junto com Teu Espírito, num tal tempo como esse, de olhos abertos e de joelhos dobrados, Senhor, para ver, para interceder amém, e no tempo devido comunicar aquilo que o Senhor estiver nos mostrando, Pai. Em nome de Jesus, eu te louvo pela vida do apóstolo Hudson, sim, Senhor da Ricelma, dos seus filhos, de toda a equipe Brasil de Joelhos. Sim, eu sei que o maior desejo deles, de fato, é ver essa nação de joelhos, e assim a gente vai ver. Para a glória do Senhor, nós declaramos isso e oramos no nome de Yeshua, no nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Rodrigo, eu estou com o coração ardendo aqui e quero aproveitar para profetizar casas apostólicas e proféticas como a sua, sendo alargadas na sua influência sobre o Brasil, sobre Recife, sobre Pernambuco, sobre o Nordeste. Declaramos que a visão apostólica de Cristo e a atuação apostólica e profética de Cristo hoje, o espírito profético, possa se alargar sobre o nosso país e preparando este país para ver as nações, para ir pelas nações. E assim como naquela casa que nós ouvimos hoje, houve um liberar para um centro de religião e poder, que foi Roma. Aleluia. Nós declaramos que as casas humildes dos servos, profetas, apóstolos estão liberando exatamente recursos ilimitados do reino para um povo apostólico e profético que alcança cidades e nações estratégicas. Em nome de Jesus, agora mesmo, pessoas que estão aqui sejam alinhados agora em tudo aquilo que o Senhor está falando, em nome de Jesus, para que seja liberado sobre os territórios, colheita de vidas, uma igreja madura, uma igreja que responde aos céus, para louvor do nome de Jesus. Aleluia. Rodrigo, muito obrigado por ouvir o Senhor e por liberar o que o Senhor está falando. Deus continue usando você, sua esposa e todos os da equipe que trabalham com Voz para as Nações, esse ministério abençoado, que ele continue a trazer toda a influência do reino em todo lugar onde Deus tem levado vocês. É um prazer, uma alegria muito grande ter vocês aqui conosco hoje. Recebemos essa bênção de Brasília. Amém? Amém. Deus abençoe. Amém. Um abraço. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Nos sentimos abençoados por isso. Louvamos a Deus por sua vida, pela Ricelma, sua casa, o ministério, né? Eu às vezes lhe chamo
por um apelido chamado Comandante, porque eu lhe vejo assim, né? Eu lhe vejo assim como um comandante para a nossa nação, e aqui no Nordeste estamos a postos, viu? Amém, amém, amém. Deus abençoe, forte abraço. Poderosamente. Um abraço para todos os irmãos também, que estiveram conosco hoje, e aqueles que estão agora conosco, os que vão ver essa live depois, sejam abençoados e andem, sigam firmes na intercessão pelo nosso país. Vamos interceder para que os propósitos de Deus continuem se estabelecendo, e Deus não mudou as suas promessas, e nós vamos ficar até o fim clamando, mas não depende dos homens, depende dele. Ele é que lidera, ele é que vai na nossa frente, e ele vai usar os homens que ele quiser para fazer isso. Em nome de Jesus. Uma semana abençoada a todos. Amanhã estou de volta também às 10 da manhã. Deus abençoe. Tchau, tchau.